Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Olá, muito obrigado, sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual promovida pela Seichonoye do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês para juntos estudarmos um pouco mais sobre ensinamento maravilhoso que dá a base para a nossa vida. Especialmente às terças-feiras estudamos temas voltados à prosperidade. Aprenda a prosperar, aprenda a ser cada dia mais feliz, aprenda a levar os ensinamentos da Seichonoye, esta doutrina maravilhosa, para o seu empreendimento, para a sua vida profissional, porque sim, é importante ter esta base nos nossos negócios. Aliás, é fundamental para que possamos construir negócios sólidos e não somente negócios que vão dar lucro por algum tempo, mas construirmos e entregarmos verdadeiros valores às pessoas, realmente trazê-las para a verdade que cada ser possui dentro de si. Cada ser é perfeito. E nós podemos levar esta mensagem através dos nossos trabalhos, através dos nossos negócios, através dos nossos produtos. Neste mês de agosto e setembro, estamos aqui estudando orações. E por que precisamos estudar orações? Através das orações, nós temos o correto direcionamento de como aplicar os ensinamentos na nossa vida prática, na construção do nosso negócio, na construção dos nossos empreendimentos. Então vamos verdadeiramente, neste mundo de negócios, de business, viver pautados na verdade, a verdade de que o homem é filho de Deus. Então, hoje nós utilizaremos o livro A Verdade em Orações, volume 1. Aqui na minha edição, na minha impressão, página 150. Estudaremos a oração para prosperar vivendo de acordo com a lei do universo. E o tema de hoje que nós vamos trabalhar é prospere no empreendimento seguindo a lei que rege o universo. Então, como é um estudo da oração, durante essa primeira parte da nossa atividade, eu vou trazer alguns pontos mais específicos da oração e vamos conversar sobre, e no final nós faremos a leitura completa da oração. Tudo bem? Então vamos lá. A oração justamente começa nos dizendo: Deus é a lei que rege o universo.
Quando nós olhamos para o nosso tema, que diz prospere no empreendimento, seguindo a lei que rege o universo. E olhamos aqui para a primeira frase, Deus é a lei que rege o universo? Qual é a leitura que nós fazemos? Prospere no empreendimento, e aí no empreendimento, na sua carreira, né, na sua vida profissional, seguindo Deus. Porque Deus é essa lei que rege o universo. Viver para realizar a vontade de Deus. Seguir a Deus é realizar a vontade de Deus aqui no nosso dia a dia. A lei do universo é a lei que vivifica. E quando nós vivemos em conformidade com essa lei, nós somos vivificados. E na oração nós afirmamos, prometo a mim mesmo viver sempre em conformidade com a lei que rege o universo. Prometo a mim mesmo viver para realizar a vontade de Deus aqui na face da terra, para realizar o paraíso terrestre. Sim, essa é a nossa grande missão e está totalmente ao nosso alcance, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Continuando, como eu obedeço à lei do universo, Deus me abençoa. Obedecer à lei do universo é obedecer a Deus. Como eu ajo em conformidade com a vontade de Deus, as coisas que eu faço alcançam infalivelmente o êxito. Veja, viver de acordo com a vontade de Deus, então pautados, na verdade, com o grande objetivo de sempre, em primeiro lugar, realizar a vontade de Deus, traz essa garantia de infalível êxito. E fazendo a oração, conversando aqui, parece simples, né? Mas eu pergunto para vocês, qual é a vontade de Deus? Sabemos disso? Temos certeza de qual é a vontade de Deus? Interpretamos corretamente a vontade de Deus? Em situações do dia a dia em que nós precisamos tomar decisões rapidamente, nós podemos usar uma simples ferramenta, que é nos perguntar o que Deus faria no meu lugar. Algumas vezes nós não temos tempo suficiente para parar, fazer a nossa meditação e pensar em que decisão tomar, né? Muitas vezes nos nossos negócios a decisão precisa ser muito rápida, né? Vem aquele problema, aquela dificuldade, você precisa tomar uma solução. E aí, como tomar uma solução rapidamente, fazendo com que se realize a vontade de Deus? Então, utilizemos esta ferramenta, esta pergunta, o que Deus faria no meu lugar? E certamente você receberá uma grandiosa orientação com relação a isso. Quando nós olhamos aqui para a oração, e a oração nos diz que Deus é a lei que rege o universo, e essa lei sempre nos vivifica, nós também passamos a entender que a vontade de Deus será sempre vivificar. Então, qualquer decisão, qualquer caminho que nós façamos a opção de seguir, deve ser sempre baseado no vivificar e nunca mortificar. E o que é mortificar? Mortificar é macerar como penitência, entorpecer, castigar, né? É punir, é nos restringir. Então, toda decisão que nós formos tomar daqui para frente, que nós possamos ter esse olhar de esta decisão que eu estou tomando, ela realmente vivifica, ela traz mais vivacidade, ela traz mais valor, ela traz mais esperança, ela beneficia o maior número possível de pessoas. Vamos colocar sempre essa premissa.
Realizar a vontade de Deus é tomar decisões que sempre vão vivificar, que sempre vão beneficiar, vão expandir, é sempre em direção ao crescimento, é sempre em direção à evolução. Um ponto muito importante a observar é que quando falamos sobre tomar essa decisão no sentido de vivificar, também precisamos avaliar o seguinte: este vivificar deve ser aplicado em amplo sentido, num sentido global, ou seja, eu preciso olhar para todos os participantes, todos os impactados, todos os stakeholders do nosso negócio para tomar essa decisão. E eu não posso deixar ninguém de fora, nenhuma parte interessada. Então, todos, sem exceção, devem ser envolvidos nessa avaliação. A nossa decisão nunca pode ser tomada de maneira individual ou parcial. Então, essa decisão nunca poderá ser algo que trará benefício só a uma pessoa ou a algumas pessoas. Nós precisamos realmente ter uma visão mais global e garantir que não estamos prejudicando ninguém, mas é ninguém mesmo. É ninguém, nenhum ser humano, ninguém, um outro negócio, ninguém, um outro reino da face da terra, né? Precisamos tomar muito cuidado, especialmente com os negócios que têm ali atuação direta com o meio ambiente. Se a nossa decisão, o nosso negócio, por mais que traga um benefício financeiro para alguns, mas que durante a sua trajetória prejudica o meio ambiente, certamente essa não é a vontade de Deus. Então precisamos estar atentos a isso, porque num primeiro momento, talvez até na implantação desse negócio, você consiga ser bem-sucedido, ter resultados financeiros, porém, é algo que certamente acabará. Fatalmente, ele, num curto ou médio espaço de tempo, ele virá à falência, porque Deus não quer que ninguém seja prejudicado. Lembrem-se, realizar a vontade de Deus será sempre vivificar, expandir, beneficiar e nunca mortificar. Então, queridos empresários, pensem bem nos seus negócios. Que os seus negócios possam sempre beneficiar, né? E caso o seu negócio seja algo inevitável, de levar algum malefício, o que é que você usa para compensar isso que você está fazendo? Existem diversas formas de compensarmos os males que alguns negócios trazem para o meio ambiente. Basta fazer uma pesquisa e realmente fazer esta devolução. Então, pense nesse olhar global. Tenha uma visão muito ampla se você está realmente realizando a vontade de Deus. Ok? Como eu disse no início, a nossa ideia é trazer para vocês, empreendedores e empresários, falas, práticas que realmente auxiliem vocês a construir negócios sólidos, negócios que se sustentem ao longo do tempo e não somente coisas que temporariamente têm validade. Nós sempre traremos aqui orientações que abram a mente de vocês para este olhar mais longínquo. Nós não podemos olhar só para o resultado de amanhã e nem somente para o nosso resultado. A nossa visão e a nossa atitude como adeptos, praticantes, estudantes, divulgadores dos ensinamentos da Seichonoye sempre deve ser
muito mais sustentável, muito mais sólida e não somente superficial, que nós possamos realmente construir negócios que tragam real valor, real benefício para toda a sociedade, para toda a humanidade, ok? Continuando, a lei do universo é harmonia, é equilíbrio. Procedo de modo a resolver todas as coisas com harmonia e equilíbrio. Como? Através da orientação de Deus. Então, quando eu me coloco a me conectar com Deus, voltar a minha mente para Deus, ouvir a vontade de Deus, então eu consigo captar, eu consigo receber as informações necessárias para lidar, para fazer ali do meu dia a dia coisas, situações que tragam equilíbrio, que sejam harmoniosas. Por isso, todas as coisas com que lido encontram sempre uma solução harmoniosa. Então, harmonia e equilíbrio. Quando nós agimos pautados em harmonia e equilíbrio, nós conseguimos exercer, nós conseguimos viver de acordo com a lei do universo, pois a lei do universo é harmonia e equilíbrio. A lei que rege o universo é Deus. Deus é harmonia, Deus é equilíbrio. Deus age sempre de maneira correta. Deus escreve certo por linhas certas. Não tem falha, não há o que corrigir nas instruções de Deus. Se nós não estamos tendo sucesso, mesmo estudando, mesmo meditando e orando, não significa que Deus não está nos enviando a orientação correta, mas significa sim que nós ainda não afinamos completamente a nossa mente para receber esta orientação. Por isso, esse exercício constante de estudos, de meditação, para cada vez mais apurar, refinar o nosso receptor. Porque o comunicador, ele é perfeito. Diferente das relações de comunicação que nós temos aqui na face da Terra e nos negócios, que às vezes o comunicador não é bem sucedido na sua fala, e aí o receptor, né, a pessoa que recebeu a informação não compreende muito bem, mas porque o comunicador não foi tão assertivo. Quando nós colocamos nesta relação de receber a orientação de Deus, o comunicador é sempre assertivo, ele está sempre correto. Se o receptor, quem recebe a mensagem, não está praticando de maneira correta ou não está compreendendo de maneira correta, quem precisa refinar os seus ouvidos é o receptor, porque Deus não erra, Deus não falha. A mensagem sempre vem de forma correta, mas nós precisamos nos empenhar em receber cada vez mais esta mensagem sem pré-julgamentos, sem colocar em prática, colocar como um filtro a nossa mente, aqui a nossa mente fenomênica, que tem diversos conceitos e preconceitos. Então, precisamos estar atentos em receber com perfeição estas mensagens que Deus nos envia através de diversas formas. Precisamos estar atentos a tudo isso. Deus fala conosco através dos livros, através das orações, através das pessoas. E quais pessoas? Todas as pessoas. Por isso que nós devemos estar sempre atentos, porque a mensagem sempre chegará até nós. Até mesmo através do meio ambiente, Deus fala conosco. Então, nós precisamos ter esse refino no receber da mensagem. Continuando, a lei do universo é amor. A lei do universo é Deus, a lei do universo é amor. Logo,
Deus é amor. O amor consiste em não impor o eu e agir de acordo com a verdade de que eu e o outro somos um. Realizar a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, também é praticar o amor. Mas que amor é esse? Não é esse amor superficial, existente aí entre homem e mulher, pai e filho, né? Nas relações conjugais. Não é esse amor, é um amor muito mais profundo. Vejam que aqui nos fala sobre não impor o eu, ou seja, anular o eu, anular as vontades egoísticas e reconhecer o nós. Agir com amor é trabalhar em causas que reconhece o nós, que reconhece a sociedade, a humanidade, a nação. Vejam, é muito amplo. Eu e o outro somos um. Quem é o outro? O outro não é só o meu companheiro, o meu colega de trabalho, o meu sócio, as pessoas que fazem parte da minha equipe, o meu vizinho. Não são só seres humanos. O outro são todos os seres viventes, todos os seres que compõem todos os reinos da face da terra, reino animal, vegetal, mineral. É isso, é englobar tudo. Deus, natureza e seres humanos são um só ser, vieram da mesma fonte. Então, quando nós falamos eu e o outro somos um, precisamos compreender que esse outro não é só um ser humano, mas é um ser vivente. Por isso que realizar a vontade de Deus é não prejudicar a nenhum ser vivente e não somente a um ser humano. Infelizmente, nós acabamos reconhecendo isso que está mais visível, né? Está mais latente nas nossas relações, que é o ser humano. E aí acabamos pensando só em, eu não vou prejudicar ninguém. Mas esse ninguém é muito mais do que o ser humano. São todos os seres viventes. Então, nós precisamos deixar de viver no mundo do eu, de construir para o mundo do eu e passar a trabalharmos para realizar cada vez mais o mundo de nós. É o nosso mundo, mas o nosso naquele amplo sentido, englobando, trazendo para esse mundo todos os seres viventes, sem exceção. Continuando, agora já estou na página 152 aqui da minha edição. A lei de Deus é sabedoria. Portanto, para todos aqueles que desejam viver em conformidade com a lei do universo, existe sempre a orientação da sabedoria de Deus. Deus é a lei que rege o universo, que também é sabedoria. Quando vivemos recebendo, captando essa sabedoria divina, nossas decisões são sempre assertivas. Sempre receberemos a orientação correta. Então, uma fala que eu sempre trago nas minhas orações, nas minhas meditações, é: a sabedoria de Deus me orienta e o amor de Deus me protege. Se vivermos pautados em a sabedoria de Deus me orienta e nós agirmos conforme essa orientação e o amor de Deus me protege, logo protegida pelo amor daquele ser onipotente, onisciente e onipresente, o que poderá me prejudicar? Nada. E quando eu entendo que essa mesma lei, que este mesmo amor, esta mesma sabedoria que está disponível para mim, está disponível para toda a humanidade, para todos os seres viventes,
e eu coloco em prática o eu e o outro somos um, então eu percebo que realmente não há nada que possa me prejudicar. Por mais que existam pessoas e seres em ilusão, se estivermos pautados nesta verdade, agindo conforme a sabedoria de Deus, agindo conforme o amor de Deus, então não há o porquê temermos. Infalivelmente, as nossas realizações serão de êxito, serão vitoriosas. Mas precisamos observar todos esses pontos que abordamos aqui. E agora, em especial, para falarmos um pouco sobre essa questão de sabedoria e de amor, eu vou trazer alguns conteúdos de outras literaturas da Seichonoye. Então, Livro dos Jovens, o último item do Livro dos Jovens, e aí muitas pessoas falam, esse é o último, mas não menos importante. E eu vou dizer que este é o último item e um item muito importante, muito importante. Na minha edição, página 283, As Duas Rodas da Vida. Sabedoria e amor são como dois irmãos inseparáveis e ambos são igualmente valiosos. Vejam, sabedoria e amor. Deus é sabedoria, Deus é amor. Quando eu vivo conforme Deus nos orienta, cumprindo a vontade de Deus, tudo eu exerço com sabedoria e com amor. Aqueles que leram a coleção A Verdade da Vida devem ter notado que esse livro nos ensina, em primeiro lugar, a importância da sabedoria. O livro A Verdade da Vida já curou muitas doenças e isso se deve ao fato de que ele abre os olhos da sabedoria dos que leem. Vejam que muitas pessoas que chegam até a Seichonoye com a ilusão de doenças, manifestando doenças, ao passarem a realizar as práticas que nós orientamos, ao passarem a ler os livros e viver em conformidade com a doutrina, elas realmente se curam. Mas isso quer dizer que a Seichonoye então cura doenças? Não. Isso quer dizer que a Seichonoye leva a estas pessoas a sabedoria, aqueles que leem e aqueles que praticam. Uma vez com os olhos abertos da sabedoria e tornando-se praticantes, vivendo conforme essa orientação divina, apagam-se as ilusões e as doenças desaparecem por si mesmas. Então não tem milagre, mas tem o despertar, o tirar o véu da ilusão e deixar resplandecer, surgir esta verdade existente em cada ser vivente. A palavra sabedoria não significa apenas inteligência e conhecimento dos homens. Vejam, não é inteligência, não é conhecimento. Não será medido o quanto você já despertou para os ensinamentos, para essa verdade, a quantidade de livros que você leu. Não é isso. Porque ler por ler, tem pessoas que leem muito, mas quanto da leitura você realmente capta, você realmente absorve e começa a colocar em prática e começa a viver. Está aqui o pulo do gato. Trazer este conhecimento. Então, primeiro ele vem para nós como um conhecimento, mas quando nós nos apropriamos disso e tornamos ele vivência prática, aí sim surge essa sabedoria e nós passamos a estar mais despertos, a receber as orientações divinas. Então, sabedoria significa também todas as demais virtudes, como o amor, a misericórdia e etc. Então, não é a nossa inteligência, o nosso desenvolvimento cerebral. A sabedoria que falamos aqui, que trazemos como Deus, como lei que rege o universo,
é muito além desse desenvolvimento teórico, técnico e cerebral. É muito além disso, é muito mais profundo do que isso. Conforme o budismo, segundo o budismo, o maior ato de misericórdia consiste em proporcionar ao próximo a sabedoria que elimina todos os temores. Quando a sabedoria desfaz as ilusões que cobrem a vida, esta começa a se manifestar. Manifestando-se a vida, todas as coisas boas e necessárias se fazem presente. Portanto, a sabedoria é a maior dádiva que se pode dar ao próximo. Divulgar os ensinamentos da Seicho no Ie através de uma revista, através de um compartilhamento das nossas atividades disponíveis aqui no canal do YouTube, convidando as pessoas para as atividades presenciais que estão aos poucos retornando, é dar a possibilidade das pessoas conhecerem os ensinamentos. Então, dar a possibilidade das pessoas terem acesso a essa sabedoria aqui transmitida. Óbvio que dependerá da pessoa, né, do entusiasmo, da dedicação, do interesse da pessoa em captar aqui os ensinamentos e colocar em prática. Mas nós que já chegamos até aqui, que temos esse contato, a nós basta fazer a divulgação, basta plantar a semente. Germinar e florescer, sim, dependerá do interesse do próximo, dependerá do engajamento do próximo. A nós cabe tão somente semear. Então, o ato mais misericordioso, segundo o budismo, é levar as pessoas esta sabedoria. E aí você não precisa ser preletor ou ser divulgador. Você pode, com essa simplicidade, presentear com um livro, com uma revista. Existem diversas formas de colaborarmos para a expansão de todas as pessoas, né? De todos os seres. É fazendo com que eles cheguem até esta verdade. E aí o mestre nos traz aqui um diálogo que Sakyamuni teve com um de seus discípulos. Esse discípulo perguntou a Sakyamuni o seguinte, e aí eu pergunto a vocês. Mestre, qual é o mais grave? O pecado cometido conscientemente ou o pecado cometido inconscientemente? Pensem um pouquinho e respondam. Qual é o pecado mais grave? O que eu cometo conscientemente ou o que é cometido inconscientemente? Sakyamuni respondeu, o pecado cometido inconscientemente é o mais grave. E eu tenho certeza que diversos de vocês, assim como o discípulo, ficaram perplexos com esta fala, de que o pecado cometido inconscientemente é o mais grave. E Sakyamuni trouxe uma explicação para o discípulo através de um exemplo. Quando é que uma pessoa se fere mais gravemente? Quando ela toca num ferro em brasa, sem saber que este ferro está quente, ou quando ela toca sabendo que ele está quente? O discípulo respondeu, ela se fere mais gravemente quando o toca sem saber que está quente, né? Então, imagina, eu tenho um ferro aqui e eu não consegui identificar se ele está quente ou não. Eu não sei, eu pego com gosto. Se eu já sei que está quente, eu já vou com mais cautela. Então, eu posso me ferir muito mais sem saber qual é a condição daquele ferro. E Sakyamuni disse, pois é, o mesmo acontece com relação aos pecados. Aquele que comete os pecados sem saber as suas consequências, fere-se muito mais. A ignorância é a maior causa das infelicidades desta vida.
nós também podemos estar cometendo, sem saber, atos que causem a morte de milhares de pessoas. Quando pensamos quão grande é o número de pessoas que foram mortas por causa da ignorância desde os primórdios da história da humanidade, não podemos deixar de nos empenhar ao máximo no sentido de propagar os ensinamentos que falam sobre a sabedoria. Caros leitores, caros colegas que acompanham as nossas atividades, queridos adeptos, queridos divulgadores, preletores, colaborem conosco. Colaborar é um ato de amor. Levar a sabedoria, levar ao conhecimento das pessoas é um ato de amor. É um ato sublime. Transmitir esta sabedoria. Então, não devemos observar as situações que estão acontecendo por aí e às vezes nós observamos uma situação e pensamos, né, que tem ali um algo errado. Não cabe a nós julgar ou criticar, mas nós que temos essa ferramenta que traz a iluminação das nossas mentes, que dissipa todas as ilusões e os pecados, o que devemos fazer? É levar o ensinamento. Não adianta ir lá julgar, discutir, bater de frente. Não. Leve o ensinamento. Presenteie com uma revista. Faça uma oração. Convide a pessoa a estar conosco. E pode ser uma mudança muito rápida, pode ser que leve algum tempo, mas você, enquanto filho de Deus, que já conheceu o caminho deste iluminar, deve tão somente compartilhar com seus irmãos esta possibilidade, esta ferramenta, ok? Ainda falando sobre sabedoria e também sobre sabedoria e amor, vou compartilhar com vocês mais um trecho aqui, agora do livro Conforme a Atitude Mental, volume 1, Força da Mente, do professor Katsumi Tukuhisa, que ele também fala sobre as duas rodas de um carro, que são o amor e a sabedoria. E aqui eu não vou ler o tópico todo, vou trazer uma parte, mas incentivo vocês a realmente adquirirem o livro e fazer a leitura. Aqui o professor Katsumi Tukuhisa traz muitas orientações para os empresários, para os profissionais. O professor Katsumi Tukuhisa teve uma vivência durante muito tempo com o mestre. Então, ele traz para nós, e o que eu vou compartilhar com vocês é justamente uma vivência, uma situação, uma experiência que ele teve e recebeu a orientação direta do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Então, em certa feita, eles estavam no trem e o professor Katsumi Tukuhisa perguntou para o mestre: muitas pessoas procuram a Seichonoye, mas poucas continuam frequentando-a por muito tempo. Por que a maioria se afasta se os ensinamentos são tão bons? E é verdade, né? Essa é uma situação que nós ainda observamos, né? Nas nossas associações locais, nas nossas atividades, muitas pessoas novas chegam até nós, né? Eu trago como experiência da minha regional, que nós já retornamos a realizar o Domingo da Seichonoye, com todos os protocolos de segurança, 1 hora por domingo. Nós temos recebido muitas pessoas novas que estão lá, ávidas por ouvir, né, participar das atividades, por adquirir os livros, às vezes buscam uma orientação pessoal, então tem essa vontade de aprender. Mas observamos que nem sempre essas pessoas ficam por muito tempo. O que o mestre nos fala sobre isso? Acontece isso porque procedem mais com sabedoria do que com amor.
A sabedoria aparta, enquanto o amor une, ensinou-me o Mestre. Por isso é que nós devemos agir com equilíbrio, com harmonia entre sabedoria e amor. As duas coisas precisam estar juntas, como a roda dos carros, né? Sempre ali ligadas pelo mesmo eixo. Caminhar juntas, sabedoria e amor, para que haja o equilíbrio. E o que acontece nesses casos aqui? Nós observamos que, geralmente, as pessoas que acabam não prosseguindo nos estudos, nas práticas dentro das nossas associações locais, elas adquirem parte da sabedoria. Elas adquirem, muitas vezes, conhecimento teórico, até aprendem a fazer as práticas, né? Na Seichonoye nós falamos muito sobre as leis mentais, então muitas vezes essas pessoas acabam se apegando às leis mentais, que é algo aqui desse plano fenomênico, em colocando em prática as orientações, né? E em entendendo as leis mentais, a gente consegue sim mudar a nossa mente, mudar as nossas atitudes e ter resultados mais rápidos. E às vezes a pessoa acha que ali ela já aprendeu tudo. Na verdade, ela teve um pouco de conhecimento. Mas tudo bem, ela deixa de participar, às vezes ela continua fazendo leitura, né, das revistas, dos livros, mas a grande diferença em estarmos conectados, estarmos participando das atividades é justamente o amor. É receber o amor daqueles que estão lá trabalhando, se doando, porque todos os nossos líderes, todos os nossos dirigentes estão nas associações locais, fazendo as atividades acontecerem por amor. Não tem ninguém assalariado. Óbvio, quando a gente fala de uma regional, tem a secretaria, que tem lá 1 ou 2 funcionários, mas a grande maioria, os presidentes de associações locais, né, os nossos divulgadores, os presidentes das federações, eles não são funcionários, eles estão lá por doação, até mesmo nós, preletores, estamos por amor. Então, quando uma pessoa passa a frequentar as nossas atividades, o que ela recebe? Além do conhecimento que, com o passar do tempo, se transforma em sabedoria. Ela recebe o amor. E tocada por esse amor, ela também é incentivada a doar amor. E aí entra nesse círculo virtuoso. A pessoa chegou até lá, recebeu sabedoria, recebeu amor, houve um despertar, então se ela continua na prática, se ela continua participando, ela começa a criar laços com as pessoas que estão ali se doando, manifestando o amor nas práticas, nas reuniões, e ela automaticamente se sente engajada em doar também. E é este ato de dar e receber. Essa é a lei áurea da prosperidade. Então não é só uma questão financeira, mas é a dedicação física, a dedicação mental, é doar o amor, é doar o seu tempo. Por isso, a importância das pessoas permanecerem participando das atividades. O que nós observamos muitas vezes das pessoas que provam um pouquinho da sabedoria que é compartilhada nas nossas atividades, né? Elas acabam ficando muito mais com o conhecimento, é que ela parte para a vida dela, ela continua praticando tudo, mas dali a algum tempo ela percebe o quão valor era entregue a ela lá nas nossas atividades. E fatalmente ela retorna. É óbvio que nós ficamos muito felizes quando as pessoas conseguem retornar pelo amor. Mas observamos também que muitas pessoas retornam pela dor.
E aí, porque aquele conhecimento que ela obteve deixou de fazer efeito? Não. É que o conhecimento no nível que ela adquiriu era muito superficial. E a nossa vida é muito intensa, é muito profunda. Então, ela tem aquele resultado tiro curto, rápido, mas inconsistente. Passa o tempo, vem um novo desafio, uma nova dificuldade, uma nova situação, e a pessoa não sabe como proceder. Então, ela retorna. E que bom que quando as pessoas retornam, tem ainda lá dirigentes, divulgadores, preletores, com muito amor para dar. E recebem essas pessoas de volta de braços abertos, né? Então, Katsumi Tukuhisa nos fala que devemos, né, enfatizar sempre que Deus é amor. E se Deus é amor, todos, filhos de Deus, são filhos do amor. Desde que ele recebeu essa orientação, essa passagem aqui com o mestre, ele começou a trabalhar isto nas orientações dele, de realmente levar às pessoas este conhecimento, essa sabedoria de que todos são filhos de Deus, todos são filhos do amor. E aí ele nos fala, ao orientar uma pessoa, né? Se orientar uma pessoa apenas aplicando a lei da mente, acabaria julgando-a. Por isso, não me esquecia do sentimento de amor, e qualquer que fosse o aspecto aparente, acreditava que a sua imagem verdadeira era de filha de Deus. E é assim que nós devemos sempre buscar as nossas orientações, buscar direcionar as nossas falas. É óbvio que quando falamos da atividade orientação pessoal, ela sempre é feita por um orientador, né? Em uma atividade, nós temos as orientações virtuais, por e-mail, né? É sempre um preletor da Seichonoye que vai trazer essa orientação, baseada em todo o ensinamento, vai trazer literaturas, práticas. Mas quando nós nos tornamos praticantes e adeptos, acabam surgindo alguns questionamentos, né? Algumas pessoas que querem uma palavra de conforto, uma palavra de amor. Nosso primeiro ponto é sempre enxergar a pessoa como filho de Deus e levar a literatura a ele ou convidá-lo para participar de uma atividade, mas é primordial que nós tenhamos sempre em mente aquela pessoa, aquele ser que está ali, e por mais que aquele ser esteja errando, esteja em ilusão, ele é filho de Deus perfeito. Ele está passando por um momento temporário, mas que há de virar esta chave, há de mudar esta situação, né? E como? Construindo hoje um novo amanhã, adotando novas práticas, né? E continuando aqui como uma última literatura, um último trecho para dividir com vocês, o livro Reconstruindo a Vida Humana, lá na página 79, aqui da minha edição, nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi nos fala sobre unificação de muitos através do amor. O amor é o princípio da vida, a unificação de muitos. Quando a vida, com V maiúsculo, se aloja em muitos, ocorre indubitavelmente a sua unificação. Desse modo, a vida unificou numerosas moléculas e criou, primeiramente, seres unicelulares. E unificando numerosas células, criou seres multicelulares, gerando assim o homem. Unificando muitos homens, construiu
o lar, a sociedade, a nação. Através do amor é que nós construímos novos seres, novas entidades, né? Novas comunidades. Então, o amor, ele é o princípio da criação da vida. Quando agimos pautados no amor, sempre haverá essa expansão, sempre haverá esse crescimento, porque Deus é amor e manifestar o amor é sempre manifestar mais e nunca menos. Compartilhar, doar amor nunca lhe faltará, pelo contrário, é aquele gentileza gera gentileza, amor gera amor. O grande ponto é que, às vezes, nós nos colocamos nessa posição de doar, de amar, e nós acabamos fechando o canal da provisão infinita, porque nós fazemos uma relação de um para um, né? Então, eu fiz algo para uma pessoa, um ato de amor, um ato de caridade, uma doação, ou, enfim, um elogio, vou ser mais simples aqui, e eu espero que esta pessoa me retorne com a mesma coisa. Sabe aquela história? A mesma moeda? E tá aí o problema. Quando eu faço isso, quando eu espero algo em troca daquela pessoa que eu beneficiei, né? Eu fecho o canal da provisão infinita. Até aqui no livro, nesse mesmo livro, Reconstruindo a Vida Humana, na página 133, o mestre fala sobre isso. É um alerta para nós. O ato mais nobre é amar sem esperar retribuição. Em última análise, se doarmos algo, receberemos infalivelmente uma retribuição. Então, é fato. Quando você doa, você recebe. Esse é o princípio, é a lei áurea da prosperidade. Dás e receberás. Porém, não devemos exercer este ato de dar já esperando algo em troca. E especialmente esperando que aquela pessoa que recebeu o nosso benefício, que ela lhe devolva algo em troca. Tá aí o problema. Então, quando nós fazemos já esperando a recompensa, e segundo, nós esperamos a recompensa daquela pessoa que foi beneficiada. Então, o mestre continua aqui, né? Não sentiremos a verdadeira alegria se doarmos esperando isso do outro. Quando nós fazemos essa doação ou esse elogio, enfim, esse ato para o outro e já esperamos algo em troca, estamos efetuando um negócio. Uma doação pura, ela é totalmente diferente de um negócio. Então, atenção. Se fizermos uma doação esperando uma recompensa, ficaremos indignados enquanto não a recebermos. Então, é fato que quando você doa, você recebe. Mas ponto 1, não faça para receber. E ponto 2, não espere daquela pessoa para a qual você fez o benefício, ok? Porque isso fecha o seu canal da provisão infinita. Isso está lá no livro A Chave da Provisão Infinita. Eu não tenho ele aqui comigo, mas é um pilar. Quando a gente faz já recebendo daquela pessoa, você fechou. Quando você faz algo simplesmente fazer sem olhar a quem, aquilo retornará a você. Não podemos precisar o quanto tempo, mas retornará desde que você esteja aberto a receber de todos e de tudo. Mas existem pessoas que ficam assim, mas aquela pessoa não reconheceu. E pior, né? Ainda usa, ingrato. Não!
faça tão somente a sua parte. Abençoe a todo momento. E ore para que aquela pessoa que você ajudou, que algum dia, em algum momento, ela possa também ajudar outra pessoa. E o reconhecimento virá a você quanto menos você esperar. Amor é o sentimento de dedicação mútua entre pessoas próximas e o espírito de ajuda mútua, a ação de auxílio mútuo. Apenas por meio da ajuda mútua é que se torna possível a unificação de muitos, possibilitando a formação de um organismo vivo. Amor é espírito de ajuda mútua. Apenas por meio do amor desaparecem todos os tipos de desavença e discórdia. Aí, surgindo a vida, concretiza-se o paraíso. O amor une um casal. E daí surge o paraíso, nasce o filho amado. O amor é o princípio da criação da vida. Então, queridos colegas empresários, profissionais, adeptos, dirigentes, hajam sempre pautados no amor e na sabedoria. Prospere no seu empreendimento, na sua carreira, na sua vida profissional, seguindo a lei que rege o universo, que é Deus, que é amor, que é sabedoria, que é o equilíbrio, que é a harmonia. Faça sempre em benefício do próximo, lembrando que esse próximo são todos os seres viventes. E com certeza, seus negócios, seus empreendimentos, a sua carreira vai decolar, porque você vai muito além de superficialidade, você dá um mergulho profundo e é isso que Deus quer de ti, que você tenha profundidade nas suas ações, que você entregue sempre o melhor para os seus. Muito obrigado por esta oportunidade de estudarmos juntos. E agora, quem está com o livro A Verdade em Orações, volume 1, vamos juntos fazer a oração. Quem não está, por favor, coloque-se em posição de oração e ouça cada trecho dessa oração pensando em tudo que nós estudamos até agora. Oração para prosperar, vivendo de acordo com a lei do universo. Deus é a lei que rege o universo. A lei do universo não é lei que mata, e sim lei que vivifica. Portanto, aqueles que vivem em conformidade com a lei do universo são vivificados, e aqueles que vivem infringindo a lei do universo encontram a morte. Eu, que sei disso, prometo a mim mesmo viver sempre em conformidade com a lei que rege o universo. Como eu obedeço à lei do universo, Deus me abençoa. Obedecer à lei do universo é obedecer a Deus. Como eu ajo em conformidade com a vontade de Deus, as coisas que eu faço alcançam infalivelmente o êxito. A lei do universo é harmonia, é equilíbrio. Os excessos fatalmente serão punidos. Eu sigo a orientação de Deus e procedo de modo a resolver todas as coisas com harmonia e equilíbrio. Por isso, todas as coisas com que lido encontram sempre uma solução harmoniosa. Um sábio da antiguidade disse que pela submissão obtém-se a máxima liberdade. Realmente, a submissão à lei do universo conduz à máxima liberdade. Em tudo eu me abstenho de impor o meu eu e procuro agir em conformidade com a lei máxima do universo. Por isso, todas as coisas que eu faço desenvolvem-se sem contratempos com a colaboração de Deus. A lei do universo é amor. O amor consiste em não impor o eu e agir de acordo com a verdade que eu e o outro somos um. Portanto, eu vivo sempre em harmonia com os outros e procuro sempre agir visando a felicidade dos outros. E como eu e os outros somos unos, o amor que eu dirijo aos outros beneficia também a mim mesmo, retornando como minha própria felicidade.
Desejo obedecer sempre à lei do universo e concretizar o amor com a alma transbordante de júbilo. O amor é mais forte que o ódio. O ódio é uma força vazia, isto é, não passa de uma força negativa, e assim sendo é incapaz de oferecer resistência ao amor, que é uma força ativa, uma força real. Eu amo a todos, por isso, quando as pessoas se dirigem a mim, os ódios desaparecem por si mesmos, sendo substituídos pelo amor. Eu quero viver em conformidade com a lei do universo e ponho isso em prática. A lei de Deus é sabedoria, portanto, para todos aqueles que desejam viver em conformidade com a lei do universo, existe sempre a orientação da sabedoria de Deus. E mesmo diante de uma desgraça iminente, conseguem escapar graças a essa orientação. Os que obedecem à lei jamais são punidos. Portanto, eu estou sempre em segurança. Eu, que prospero constantemente, protegido e abençoado por Deus, só posso me considerar uma pessoa verdadeiramente feliz. Agradeço sinceramente a Deus, que é a lei do universo. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. É com bastante alegria que estamos aqui para fazer um convite muito especial para você participar do 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seichonoye do Brasil. Antes de trazer as informações do 5º Congresso, nós vamos aqui fazer uma breve retrospectiva das edições anteriores do nosso Congresso. O primeiro Congresso aconteceu no ano de 2012 e o tema deste Congresso foi Professor, Voz da Educação. Então esse Congresso ele foi a realização de um sonho bastante grande da equipe dos educadores da Seichonoye do Brasil. Dando continuidade, então, à 2ª edição do nosso congresso, o tema abordado foi Ética entre Gerações. O 3º Congresso Latino-Americano aconteceu no ano de 2017 e o tema principal foi Construindo Laços de Amor Mútuo e Cooperação. Já o 4º Congresso Latino-Americano teve como tema Comunidades de Aprendizagem. E esse ano de 2021, estamos então na 5ª edição do Congresso. O Congresso terá esse ano como tema Educação da Vida, Base para a Nova Civilização. O Congresso acontecerá de forma 100% virtual, de 27 a 29 de agosto de 2021. Teremos como orientadores do Congresso, presidente doutrinário da Seichonoye para a América Latina, preletor da sede internacional Fumio Nishiyama, diretor-presidente da Seichonoye do Brasil, preletor em grau master José Adalton de Oliveira, preletor em grau master Luiz Antônio Gomes. Teremos como convidados superintendente das atividades dos preletores, preletor da sede internacional Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. E nossa convidada internacional, teremos a participação da preletora em grau sênior Berta Nori Solis de Archbold. Ela é a nossa supervisora do Panamá. Para participar do Congresso, nós teremos então uma contribuição simbólica no valor de R$100. Com a contribuição desse R$100, nós estaremos contribuindo com as academias de treinamento espiritual da Seichonoye do Brasil.
Durante o congresso, nós teremos oportunidade de assistir palestras, participar de rodas de conversas, assistir à apresentação dos nossos alunos do CEV, seja na categoria memorial, seja na categoria projetos. Participaremos também de oficinas pedagógicas. Teremos momentos de interação ao vivo. Durante o congresso, cada atividade que você participar, você terá que marcar como concluída aquela atividade. E assim, concluindo cada uma das atividades, ao final você terá direito ao certificado de participação. Então, não fiquem fora, venham participar desse 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seicho Noye. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado.